Quero chamar aqui a nossa preletora, pastora Lorena. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Palavra direto do trono. Eu queria que você estendesse sua mão aqui para abençoar ainda mais a vida da pastora Lorena, porque quando ela abrir a boca, o Espírito Santo vai sair com vida e você vai sair daqui transformado pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da pastora Lorena. Declaramos ao Pai, em nome de Jesus, que tudo que o Senhor colocou no coração dela vai ser exposto hoje. E o Espírito Santo vai trazer revelação, direção, e cada um de nós vamos sair daqui alimentados para enfrentar essa semana, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom, irmãos, estarmos aqui essa manhã, poder louvar, cultuar, engrandecer ao Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom, a sua misericórdia dura eternamente e a sua fidelidade não tem fim. E antes de eu começar a ministrar, eu vou pedir para o pessoal do louvor cantar uma música. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar para a gente cantar juntos? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temei porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome
Temer por quê? Temer porque se nós estamos guardados por aquele que nunca perdeu batalha. O nosso general é Cristo, é Ele que vai adiante de nós, abrindo o caminho, abrindo as portas que precisam ser abertas, fechando portas que necessitam ser fechadas. É Ele que nos garante a vitória. Irmãos, eu não sei o que você está passando, qual tem sido a sua luta, qual tem sido a sua tempestade, a sua dor, mas em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores. O Senhor te diz, não temas, você já vai vencer. Haja o que houver, venha o que vier, Ele irá prover de novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor, Ele não mudou. Para cada necessidade que você vier a passar, Ele já tem a provisão. Você não está só, Ele está contigo. E o Senhor diz para muitos aqui essa manhã, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, olha para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não armazenam em celeiro, contudo nosso Pai as alimenta todos os dias. Muito mais na minha vida e na sua vida, o que Ele não irá fazer. Nós somos filhos amados, não se preocupa. Romanos 8 vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, seu único filho, antes por amor nos entregou, Ele nos dará com Ele todas as coisas. Se Ele não negou o seu único filho, seu próprio filho, o que Ele te negaria? Absolutamente nada. Então eleve as suas expectativas. Eu creio que essa manhã é uma manhã de milagre. Tem coisas grandes e poderosas da parte do Senhor chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não recue diante das adversidades. Não recue diante da tempestade, diante da tribulação. Não abra mão da sua promessa. Aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Confia em Deus. Confia no seu Pai. O Senhor, Ele está do nosso lado, Ele joga no nosso time. Não abra mão dos seus sonhos. O prazer de Deus não está em apenas prometer na promessa. O prazer do Senhor está em cumprir a promessa. O prazer do Senhor está em ver eu e você vivendo o propósito, vivendo aquilo que Ele depositou em nós. Então creia, porque você verá o seu milagre se tornando realidade. Nada nem ninguém vai impedir os planos de Deus para a sua vida. E o que Deus vai fazer é muito além do que você tem pedido, pensado ou até imaginado, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? E o tema da minha ministração é: a adversidade não anula a promessa. A adversidade não anula a promessa. E o texto que eu quero ler está lá em Êxodo 2, do versículo 1 ao versículo 10. É sobre o nascimento de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava.
teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Aqui vai relatar o nascimento de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o homem que Deus usou para libertar o povo de Deus que estava sendo escravizado ali no Egito. Mas o seu nascimento se deu numa época muito difícil ali no Egito. O nascimento de Moisés se deu em meio a uma grande crise. Se deu em meio a perseguição, se deu em meio a decretos de morte, se deu em meio a um cenário de impossibilidade, de aflição, de angústia. Mas tudo isso para mostrar para mim e para você que independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, o propósito de Deus é maior e sempre irá prevalecer. E por que se deu esse decreto? O povo de Israel, vamos contextualizar com o capítulo anterior. O povo de Israel, o povo de Deus, estava sendo escravizado por Faraó ali no Egito. Mas a Bíblia fala que quanto mais o tempo passava, mais esse povo crescia e se multiplicava, de maneira que a terra se enchia deles. E Faraó começou a preocupar com esse crescimento. E ele fala: esse povo é mais forte do que nós, e eles estão se tornando mais numerosos. Nós precisamos fazer algo para parar esse crescimento, para impedir esse avanço, para impedir essa multiplicação. E aí ele pensou: nós precisamos fazer um decreto. E os egípcios começaram, aumentou a aflição do povo ali no Egito, aumentou o trabalho, aumentou a escravidão, tudo para impedir o crescimento. Só que em Êxodo 1:12 vai dizer que quanto mais Faraó afligia, quanto mais perseguia, quanto mais aumentava a escravidão, mais eles cresciam, multiplicavam e se fortaleciam. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o povo de Deus é um povo forte. O povo de Deus é um povo forte. Você é mais forte e capaz do que você imagina. Até os seus inimigos reconhecem a sua força, o seu potencial. Então se veja forte, se veja capaz. Mas isso não tem a ver com a força do seu braço. Isso não tem a ver com a capacidade humana. Você é forte porque tem um Deus forte que habita em você. Daniel 11 vai dizer: o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Salmo 28 vai dizer: o Senhor é a nossa força. Ele é a força da nossa salvação. Você é forte porque é a força do Senhor que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma parte da Trindade habita em você. Se veja capaz. Outra coisa que eu aprendo é que saiba que o seu crescimento, o seu sucesso vai levantar opositores. Tudo que Faraó queria era parar o povo de Deus, era impedir o avanço, era impedir a multiplicação. Mas o que ele não sabia é que ninguém para quem Deus decidiu prosperar. O que ele não sabia é que ninguém para quem tem promessa. Ninguém derrota quem Deus já deu vitória. Jeremias 1:19 diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar.
Não tenha medo da adversidade. Não tenha medo dos seus adversários. Maior é aquele que está em nós. Agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Se Deus é por nós, nada nem ninguém será contra nós. Temer por quê? Temer porque se estamos guardados por quem nunca perdeu batalha. Nada nem ninguém vai te parar. Nada vai impedir você de viver a sua promessa. Nós estamos debaixo da graça e do favor do Senhor. Não recue diante da crise, diante da adversidade. Não recue diante da dificuldade. Deus fará com que tudo isso coopere para o seu bem. O que hoje você chama de provação, Deus chama de promoção, Deus chama de preparação. O que seria de Davi se não fosse as afrontas de Golias, se não fosse a perseguição de Saul? Tudo isso preparou Davi para um trono, preparou Davi para um reinado. O que seria de Ana se não fosse as afrontas de Penina? Penina só apressou a chegada de Samuel. O que seria de José se não fosse o descontentamento dos seus irmãos? A atitude dos irmãos de José só apressou ele para o palácio, só acelerou ele para o propósito. Deus fará com que tudo isso que você está vivendo coopere para o seu bem. Deus tem recompensa para a sua adversidade. Deus vai te surpreender. Irmãos, Deus vai te surpreender. E Faraó, achando que poderia parar quem Deus decidiu prosperar, achando que poderia impedir o cumprimento de uma promessa, ele decide fazer o decreto. E o que o decreto dizia? Toda criança do sexo masculino que nascer deve morrer, mas se for menina, deixa viver. Porque na cabeça dele ele pensava, as mulheres vão casar com os egípcios e consequentemente elas passarão para a linhagem egípcia, e nós seremos tão fortes e numerosos como ele. E debaixo desse decreto, Faraó assina, dizendo, é para morrer, mas o decreto de Deus diz, vai viver. O rei do Egito diz, é para matar, mas o rei dos reis, Senhor dos senhores diz, vai nascer, vai crescer, vai prosperar. Irmãos, na minha vida e na sua vida, quem tem a última palavra é Deus. A última palavra vem de Deus. Quem teme a Deus, não teme aos homens. E João 10 vai dizer que o ladrão, ele veio mesmo para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Vida abundante significa uma vida suprida em tudo, sem falta de nada. Vida abundante é a vida de Deus transbordando em nós. Você não vai perecer. E a Bíblia vai relatar a história de duas parteiras, Sifrá e Puá. E ao invés delas obedecerem a proposta do rei, elas decidem obedecer o propósito de Deus. E ao invés dela matar os meninos, ela deixava viver. E quando ela foi indagada pelo rei, por que tinha homens, os meninos estavam crescendo, ela diz, as mulheres hebreias são diferentes. Quando eu chego ali para ajudar, elas já deram à luz, elas são fortes. Irmã, você é forte. E certa vez eu escutei uma frase que me marcou muito, que diz, quando Deus quer te abençoar, Ele te dá coisas. Mas quando Deus quer mudar a sua história, a sua vida, Ele te apresenta pessoas. Ele te conecta a pessoas. Fique tranquila, porque Deus já está preparando pessoas para conectar no seu caminho. Deus já está preparando conexões divinas. O seu nome já está sendo citado em mesas, em lugares que você nem imagina.
Deus vai colocar pessoa certa que vai te impulsionar no seu propósito. E foi nesse contexto de crise, de adversidade, de dificuldade, de aflição, de insegurança, de impossibilidade, que Joquebede se engravida. Joquebede é a mãe de Moisés. E agora ela vai enfrentar os desafios da gestação, os desafios do nascimento. E eu te pergunto essa manhã, qual tem sido a sua gestação? Gestação simboliza sonhos, gestação simboliza projetos, gestação simboliza as promessas do Senhor para a sua vida. Qual promessa que você tem gestado, que você tem gerado, que como Joquebede, você também se vê ameaçado pela adversidade? Qual promessa você pensa que está em risco? Deus está nos dizendo essa manhã, ainda que pareça impossível, não vai acontecer. Ele nos diz essa manhã, vai acontecer. O seu sonho vai nascer, a sua promessa vai prosperar. Salmo 34 diz: provai, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E eu quero compartilhar 5 atitudes que devemos ter quando a nossa gestação, quando o nosso sonho, quando as nossas promessas se vê ameaçado pela circunstância. Primeira atitude, busque a Deus. Busque ao Senhor. Se posicione em oração. Momento de crise, momento de adversidade, não é momento para você temer, não é momento de desesperar, de recuar, de desistir. É momento de buscar a Deus e intensificar as orações. Irmãos, a oração tem poder para mudar circunstâncias, para mudar realidades, para anular decretos, para mudar destinos. Pedro, certa vez ele estava preso no cárcere, um dia antes do julgamento. Provavelmente ele já seria condenado. A igreja orava e o anjo visitou a Pedro e tirou ele ali da cadeia. A oração é um decreto que sobrepõe a qualquer decreto da terra. Quando você ora, a sua oração passa a ser uma ordem. Os anjos começam a trabalhar a seu favor. Salmo 103 diz: bendizei ao Senhor e todos os seus anjos valorosos em poder, que executa as suas ordens e obedece a sua palavra. Quando você ora, os anjos estão dispostos a trabalhar. Hebreus 1,14 vai dizer: os anjos, eles são ministros do Senhor, enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos, eles estão postos para nos ajudar. Os anjos, eles estão preparados para te servir. Tenha uma prática de oração. A oração move os céus. A oração move os céus. A oração te conecta a Deus. A oração te aproxima do Senhor. Tem recompensa para a oração. Aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Mateus 6,6: entra para o quarto, fecha a porta, o Pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Tem recompensas para quem ora. Em momento de adversidade, não recue, intensifique as suas orações a Deus. E Ele não apenas irá te recompensar, mas Ele irá te surpreender. Deus fará infinitamente mais. O que Ele vai te entregar é muito além. Certa vez Josafá estava lá e ele recebe uma notícia: Josafá, uma grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eles estão vindo para te matar, eles vêm para te destruir.
E a Bíblia fala que Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Josafá se colocou em oração. E Deus não apenas livrou ele daquela guerra, como eles ficaram 3 dias saqueando os despojos do inimigo. Daniel, em momento de crise, uma grande crise ali na Babilônia, ele teria que adorar e se prostrar diante da estátua levantada ali pelo rei Nabucodonosor. E ele se recusa. Daniel 3 vezes ao dia ele orava. E Deus não apenas livrou ele da cova dos leões, como fez ele governador da Babilônia. Davi, em momentos de guerra, de perseguição, de aflição, Davi buscava ao Senhor para pedir orientação, para pegar discernimento, e Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E eu imagino Joquebede, uma mulher de oração. Eu imagino Joquebede orando, clamando, intercedendo pela sua casa, pelos seus filhos. E Deus deu não apenas o livramento no nascimento, no crescimento de Moisés, como ela passou a receber um salário para cuidar do filho. Quando você se lança na oração, você passa a conhecer quem Deus é e o que Ele pode fazer. Quando você se lança na oração, você passa a conhecer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Quando você se lança na oração, você passa a entender que os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Tenha uma vida de oração. Segunda atitude que eu aprendo quando a sua promessa está ameaçada pela adversidade: declare a palavra de Deus. Irmãos, declare essa verdade. Em Apocalipse está escrito: escreve essas palavras, pois elas são fiéis e verdadeiras. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Isso significa que ela funciona, ela traz vida. A palavra do Senhor traz cura, restauração, libertação, salvação. Todo o universo está sustentado pela palavra do seu poder. Irmãos, quando você fala a palavra de Deus, é como se fosse o próprio Deus falando através de você. E o que você fala vai acontecer. Aquilo que você declara vai acontecer. Isaías 55 diz: assim como a chuva cai e não volta sem que antes regue a terra, assim é a palavra que sair da sua boca não voltará para si vazia, mas irá prosperar naquilo que o Senhor designar. João 15: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus é fiel à sua palavra. Deus pode até não ter compromisso com todos os homens, mas Ele jamais vai falhar com a sua palavra. Ela é imutável, ela é infalível. Ore a palavra, declare a palavra. Por isso que fala que existe um Velho Testamento e um Novo Testamento. Tudo que está escrito aqui é um testamento, não pode ser mudado. E quando Deus fez a promessa a Abraão, essa passagem mexe muito comigo. Quando nós estamos conversando com alguém que você quer intensificar aquela verdade, que você quer testificar a veracidade, algumas pessoas começam a jurar, né? Eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos. E quando Deus faz a promessa a Abraão, a Bíblia fala, Ele fala para Abraão: Abraão, te abençoarei, eu te multiplicarei, te farei pai de nações. E ele não tendo, Deus não tendo ninguém superior para jurar, ele jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo que cumpriria as promessas
na vida de Abraão. Meu Deus, aquele que nos fez a promessa é fiel. E eu imagino Joquebede orando a palavra. Eu imagino Joquebede pedindo proteção, livramento para sua casa. Eu imagino ela orando o Salmo 91. Eu e a minha casa, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós descansamos na sombra do Onipotente. Eu imagino ela orando Colossenses 3:3. Eu e a minha casa estamos com Cristo, escondidos em Deus. Eu imagino ela orando o Salmo 32. Senhor, Tu és o nosso esconderijo, Tu nos livra da tribulação e nos cerca com alegres cânticos de livramento. Eu imagino ela orando: nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha casa. O Senhor já deu ordem aos Teus anjos a meu respeito, para me guardar em todo o meu caminho. Irmãos, eu não sei qual área da sua vida você está passando por dificuldade, mas eu te desafio, nessa área, pegar 3, 4 versículos e começar a declarar. Pegue a palavra do Senhor, comece a profetizar e não abra mão por nada. Lorena, mas até quando eu vou orar? Até acontecer. Até que aconteça, porque vai acontecer. Agarre essa palavra e não solte por nada. Se você está passando por um problema de saúde, comece a declarar Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si todas as minhas dores, as enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras eu sou sarado. Se você está passando por um problema financeiro, Salmo 112 diz: na minha casa há prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre. Dar-te-ei os tesouros escondidos e riquezas encobertas. Tem riquezas do Senhor para a sua vida, para a sua casa. Se você está com depressão, começa a dizer: bendiga minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim vai bendizer o teu nome. Senhor, me unge com óleo de alegria. Na tua presença até a tristeza salta de alegria. Comece a declarar essas verdades. Terceira atitude: tira os olhos da circunstância e foque na promessa. Pare de olhar para a adversidade e comece a focar no que a palavra de Deus diz a esse respeito do que você está enfrentando. Não se mova pelo que você está vendo, sentindo ou pensando. Se mova pela palavra que Deus liberou na sua vida. Se mova pela promessa. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas enquanto ele começou a olhar para a força do vento contrário, ele começou a afundar. Pare de olhar para as circunstâncias. As circunstâncias são inimigas da profecia. O ambiente não carrega o profético, é o profético que carrega o ambiente. Tenha convicção que Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo. Vive totalmente confiante no Senhor. Ainda que aquilo que você está passando é totalmente contrário à promessa, aquele que te falou é fiel para cumprir. Não seja refém dos lugares, irmãos. Não seja refém da circunstância. A circunstância não limita Deus. Ele abre rios no deserto. Ele faz de um vale de ossos sequíssimos um grande exército que se coloca de pé. Ele faz da estéril alegre mãe de filhos. Samaria, 3 anos e meio sem chover, a maior seca, e Ele derrama abundante chuva. Não fique refém dessa geografia que você está. A garantia da promessa não está no lugar. A garantia da promessa está na pessoa que te prometeu. E assim como Joquebede, muitas vezes nós seremos tentados a olhar para as circunstâncias naturais.
Assim como Joquebede, muitas vezes nós vamos olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso lado, ouvir noticiário, ouvir o que a mídia diz, o que a economia está dizendo, o que o cenário político está dizendo. Eu imagino que algumas pessoas devem até ter chegado para Joquebede, falar: olha, você viu tanto de mães desesperadas porque perderam seus filhos? Ela provavelmente deve ter escutado noticiários de crianças que estavam sendo mortas, assassinadas. Mas mesmo em cenário contrário, mesmo em cenário de impossibilidade, em meio a decretos de morte, Joquebede creu, ela confiou no Senhor, ela cria que aquele que fez a promessa também deixaria ela viver a promessa. Ela acreditava na palavra do seu poder. Não diga que não está acontecendo nada só porque você não está vendo. Deus trabalha em silêncio. O Senhor trabalha em silêncio. Quarta atitude: tenha fé. Tenha fé. Creia. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se vê, mas que já existe. A fé é a certeza que aquilo que você está orando, aquilo que você está crendo, acontecerá. Ainda que você não veja, porque você crê, você verá. A fé, ela chama a existência daquilo que não existe como se já fosse. A fé, ela tem o poder de trazer a materialização. A fé tem o poder de trazer a manifestação. Hebreus 11 vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e as coisas que são visíveis veio a existir daquilo que não se via. E uma característica da fé é que a fé fala. Cri, por isso falei. Nós cremos e por isso falaremos. Então, se você crê, comece a falar. Comece a falar aquilo que você quer ver. Comece a falar aquilo que você quer ter, aquilo que você vai viver. Fale a promessa. Fale o que você quer viver. Eu imagino Joquebede como uma mulher de fé. E porque ela cria, ela dizia. Eu imagino Joquebede dizendo: meu filho vai nascer, meu filho vai crescer, meu filho será um instrumento nas mãos do Senhor, a minha casa está guardada, a minha casa está protegida. E uma segunda característica da fé é que a fé, ela tem uma visão específica. Na fé, nós precisamos desabilitar a nossa visão natural e passar a enxergar as coisas com a visão da fé. O justo, ele não anda por vista. O justo não anda por aquilo que ele está vendo. Ele anda por fé. E Joquebede não apenas dizia, mas ela começava a ver pelos olhos da fé. Seu filho nascendo, correndo, brincando. Eu imagino que Joquebede imaginava ela amamentando ali o seu filho. Quem está em fé está convicto. Na fé não há espaço para dúvidas. Na fé não há espaço para incertezas. Não é será que Deus vai cumprir? E se não acontecer? E se der errado? Não. Na fé é convicção, é certeza. E qual é a garantia da nossa fé? É o próprio Deus e a sua palavra. É olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Na fé você não precisa ver para crer, mas porque você crê, você verá. Porque você crê, você terá. Pelos olhos da fé, comece a ver o seu sonho nascendo. Comece a ver o seu projeto nascendo. Comece a ver a sua promessa se realizando. Comece a chamar a existência daquilo que você quer viver.
se veja alcançando, se veja vivendo a promessa, se veja vivendo o propósito. E por último, traga à memória o que te dá esperança. Quando a adversidade, quando o medo, quando a dúvida, o desespero vier, olhe para a promessa. Olhe para a promessa, porque a promessa vai te animar. Quando você estiver num cenário de impossibilidade, foca naquilo que a palavra de Deus diz. Você tem a mente de Cristo. Não pense na derrota. Não pense que o pior vai acontecer, mas creia que o melhor já está a seu caminho. Creia que a vitória já foi liberada. Troque o medo pela fé. Troca os pensamentos negativos pela palavra de Deus. Enche o seu coração com boas novas, com boas notícias. Não seja governado pela sua alma. Não seja governado pelas suas emoções. Seja guiado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Amém. E Joquebede, após praticar essas 5 atitudes, quando ela percebeu que o seu sonho, que a sua promessa estava ameaçada, após orar a Deus, declarar a palavra, exercer a fé, focar na promessa, trazer à memória o que dá esperança, Moisés nasceu. O seu sonho nasceu. Eu imagino a alegria de Joquebede, pegando a sua promessa nos braços, vendo a sua promessa se tornar realidade. Mas a Bíblia fala que ela precisou escondê-lo por 3 meses. E não podendo mais esconder, ela lançou ele ali no rio, por causa da perseguição de Faraó. Irmãos, há momentos na nossa vida que, mesmo crendo como Joquebede, a luta parece apertar. A adversidade parece nos estreitar ainda mais. É aquele momento que a gente olha para as circunstâncias e a gente diz: é só um milagre. É só Deus, não tem o que fazer. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em milagre. Quando tudo parece o contrário, Deus está no controle para fazer dar certo. O impossível para você é possível a Deus. E agora, não é só Joquebede que vai ao encontro de Deus. É o Senhor que vem ao encontro de Joquebede. E eu imagino naquele momento de tensão ali, de choro, de aflição, e Deus ministrando no coração de Joquebede. Joquebede, e Ele também está ministrando no nosso coração. Eu sou o Senhor. Eu te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Eu nunca te deixei, jamais te abandonarei. Eu tenho o seu nome, o nome da sua família escrito na palma das minhas mãos. Joquebede, confia em mim. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Eu irei te surpreender. Eu farei infinitamente mais do que você é capaz de imaginar. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Joquebede, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem pela manhã. Quando você pensa que é o fim, eu tenho uma nova história. Eu tenho um novo começo. Eu vou te surpreender. Você vai viver o seu milagre. Alegra-te. E eu imagino Joquebede ali preparando o cesto, ali para colocar Moisés, porque ela vai ter que colocar ele no rio. E eu imagino ela diante do seu filho, orando, abençoando a vida do filho e o seu futuro.
Nesse momento eu vejo a importância da oração dos pais na vida dos filhos. Use a autoridade que o Senhor te deu. Pais, use a autoridade que o Senhor te deu para abençoar o seu filho, para abençoar o seu futuro. Eu imagino Joquebede antes de lançar Moisés ali, ela abençoando: filho, eu te abençoo. Você nasceu para dar certo. Nada vai te acontecer. Você é guardado, você é blindado, você é protegido. Nenhum mal te sucederá. O Senhor já deu ordem aos teus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para te livrar de todo mal. Filho, vai em paz e em segurança. E após ela abençoar Moisés, ela lança ele ali no rio Nilo. Mas eu imagino que ela devia estar ali: Senhor, eu estou lançando ele no Senhor. Senhor, eu coloco Joquebede agora, eu coloco Moisés agora nas suas mãos. Senhor, eu não lanço no rio, mas eu lanço ele no Senhor. O Senhor é rios de águas vivas. Eu coloco diante do Senhor agora a vida e o futuro. Irmãos, nós precisamos, como Joquebede, entregar tudo nas mãos de Deus. Porque quando nós não sabemos o que fazer, o Senhor, Ele já tem a provisão, Ele já tem a solução. Salmo 37 diz: entrega o caminho ao Senhor. Confia nele, pois tudo ele fará. Tudo o Senhor fará. E quando ela lança ele ali no rio, ela vai orar. Mas enquanto ela está orando aqui, o Senhor está movendo lá no palácio. Enquanto Joquebede está orando aqui, o Senhor está tocando no coração da filha de Faraó. Enquanto você está orando aqui, o Senhor está tocando na sua casa. Enquanto você está aqui, o Senhor está entrando na sua empresa, está entrando nos tribunais, está entrando naquele hospital, está mexendo nos diagnósticos. Joquebede, ela está orando aqui, mas Deus está movendo lá. E eu imagino Deus falando: eu estou cuidando da sua casa. Eu estou cuidando do seu futuro. E eu imagino Joquebede descansando no Senhor. E Deus tocando lá no palácio, na filha de Faraó. Apesar dos compromissos que ela tinha. Talvez uma agenda atarefada, cheia de compromisso. Mas quando o Senhor toca, ela vai para o rio nadar. Ela vai se banhar no rio. Provérbios 21 fala: como rios de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Joquebede, a filha de Faraó, está lá nos afazeres, mas ela para tudo para entrar no rio. Deus mudou toda a programação da filha de Faraó, só porque Moisés ia passar. Deus está mudando rotinas de algumas pessoas, só porque você vai passar. Deus está mudando a agenda de algumas pessoas, só porque você está chegando, só para te abençoar. E Moisés foi parar justamente na mão da filha de Faraó. E o que era para ser o fim, vai ser um novo começo. Vai ser uma nova história. Miriam, quando olha de longe e vê Moisés, o seu irmão, ali nas mãos da filha de Faraó, ela sai correndo, gritando pela sua mãe: mãe, vem ver o nosso milagre. Mãe, vem ver o seu milagre. A filha de Faraó te chama. Ela quer te devolver Moisés. Ela quer te devolver o seu filho. E não apenas só devolver, ela vai te pagar um salário para a senhora cuidar dele.
Aleluia, irmãos. Deus tem muito além. Deus tem muito além. Deus tem infinitamente mais para você. A adversidade não anula a promessa. A sua promessa não vai morrer. O seu sonho não vai morrer. Nada, nem ninguém vai derrotar o que Deus já decidiu que vai vencer. Ninguém vai impedir a sua promessa. Ninguém para o que Deus decidiu prosperar. Deus vai te surpreender. Aquele que fez a promessa é fiel. E eu quero pedir o pessoal do louvor. Eu quero chamar aqui na frente, assim como Joquebede, em momento mais difícil da vida dela, aonde a sua promessa estava ameaçada pela adversidade. Assim como ela estava cansada, sobrecarregada, mas ela decidiu confiar no Senhor. Enquanto o pessoal do louvor vai cantar a música, você que precisa entregar os seus problemas ao Senhor, vem aqui na frente. Assim como Joquebede colocou Moisés ali no rio, nós vamos colocar os nossos problemas aqui no altar. Assim como ela colocou aquele cesto na mão do Senhor, no rio de Deus, no rio de águas vivas, você vai confiar, entrega tudo ao Senhor, confia nele porque Ele fará. Amém. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.
como Joquebede confiou Moisés em tuas mãos. Pai, nós colocamos a nossa promessa diante do Senhor. Pai, o Senhor é aquele que não falha, o Senhor é aquele que não erra. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor e confiamos em Ti. Senhor, entra com provisão. Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa promessa não vai morrer. Senhor, nós veremos a nossa promessa se tornar realidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, Deus vai fazer. Creia, não abra mão da sua promessa. Deus fará o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no seu coração é o que Deus tem preparado para você, porque Ele te ama. Tudo que Joquebede queria era salvar o seu filho, mas tudo que Deus queria era usar Moisés para salvar uma nação. Tudo que Abraão queria era um filho, só que o que Deus tinha era um filho, era um pai de uma nação. O projeto de Deus é maior. Aquilo que Deus tem para você é muito além do que você é capaz de pensar. Ana queria um filho, Deus tinha o profeta Samuel. Deus entregou 6 filhos para Ana. Ainda que em alguns momentos, como Moisés, precisou ficar escondido, o destino de Moisés era o palácio. Ainda que Davi precisou ficar no pasto escondido por um tempo, o destino dele também era o palácio. E foi assim com José. José também precisou ficar um tempo no anonimato, mas o destino era o palácio. O seu destino é a promessa. Você viverá o seu propósito. Deus já tem um palácio preparado para você. Amém? E estende as suas mãos. Nós vamos liberar a bênção final. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo mês de março. Pai, declaramos sobre o mês de abril, consagrado ao Senhor. Eu declaro que será um mês extraordinário. Pai, eu declaro que será um mês com boas novas e que será feito na terra como já foi liberado no céu. Em nome de Jesus. Amém.